Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, estamos de volta hoje, domingo 7 de junho de 2020, nosso culto à noite. Hoje pela manhã já louvamos a Deus através de um culto de celebração, de confissão e também de proclamação da palavra, estudando a exposição do livro dos Salmos e vendo assim o Salmo de número 26. Hoje à noite nós vamos prosseguir com a exposição no livro de Apocalipse, adorando a nosso Cristo, confessando os nossos pecados e também proclamando a palavra do Senhor através do livro de Apocalipse, capítulo 4, hoje à noite. Vamos orar invocando o nome do nosso Deus, pedindo a presença dele para que dirija-nos em todo esse culto, para que o seu nome seja glorificado por meio de Cristo. Quero pedir a nosso irmão Marcelo, que vai fazer essa oração intercessória, invocando o nome do Senhor no culto de hoje à noite. Oremos. Amado Deus e Pai generoso, no nome de Jesus, nos encontramos aqui, Senhor, mais uma vez para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Obrigado. E nós te pedimos, Pai, que dirija tudo que vai acontecer aqui, Senhor. Amém. Esteja presente tanto nas nossas casas como na nossa vida, no nosso trabalho, em tudo que fizermos, Pai. Pois sabemos que a Tua presença é mais preciosa do que o metal, mais preciosa do que pedras preciosas para nós. Verdade. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado pela transformação que o Senhor tem feito nelas e que, em nome de Jesus, Pai, tudo que o Senhor tem nos ensinado, nós possamos fazer com que seja presente em nossas vidas, Amém. fazer com que se transforme em ação e que essa ação possa trazer outras pessoas para o Teu reino, Senhor. Amém. Obrigado, e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Diante da caminhada cristã, nós queremos encorajar os irmãos para a mesma, então, pedindo aos irmãos que não esqueçam de fazer sempre os discipulados, encorajando sempre uns aos outros, por meio da chamada de vídeo e também nos seus contatos, você que é aquele grupo que está em acessibilidade, trabalhando e fazendo outras atividades, em seus contatos, leve a palavra de Cristo. A igreja, durante toda a sua existência, a igreja de Deus, o povo de Deus, nunca deixou de proclamá-lo, de anunciá-lo. Inclusive a igreja perseguida, no cenário do Novo Testamento, no Antigo Testamento também as nações conheciam, quando o povo de Israel estava peregrinando, as nações vizinhas conheciam a glória de Deus através do seu povo, de seus filhos. E não tem que ser diferente em nossos dias. Precisamos glorificar o nome do Pai através também da proclamação, do discipulado e do ensino do Evangelho. Não deixe de fazer isso, faça com todo o coração. Os irmãos de Camaçandi, um forte abraço. Os irmãos de Aratuípe, um forte abraço. Os irmãos da igreja aqui de Valença, na Bolívia, um forte abraço a todos. Quero encorajá-los também saudando nossa irmã Maria de Jesus, minha velha lá de mais de 100 e poucos anos, irmã Maria de Lourdes, nossa irmã Lau, que está em Salvador no tratamento, um forte abraço. Também o pessoal da família de Joína, aí em Itaperoá, a mãe de Joína, o pai de Joína, o tio de Joína, a tia também de Joína, em Salvador, que cultua conosco, sempre celebrando o nome do nosso Deus. Nossa irmã Hilária, sua filha aqui também no Horto Florestal. Encorajamos também todo o pessoal que de outros estados tem cultuado conosco, de Minas Gerais, Juliana, esses dias, atuando também. Vários outros irmãos de diversas localidades dos estados aqui do Nordeste. A Deus a honra pela vida desses irmãos, a Deus o louvor pela forma como esses irmãos também, cultuando conosco, têm nos encorajado na fé em Cristo Jesus. Um abraço também para o nosso irmão Júnior. Peço aos irmãos que também estejam orando por Júnior, Lene de irmã Maria, aqui da Avenida Florestal. Nossa irmã Zuleide, forte abraço, ela também que está se recuperando. Vamos orar pela irmã Zuleide. Também
todo o pessoal que nos assiste lá na Baixa Alegre. Um forte abraço a esses irmãos queridos em Cristo Jesus. Vamos fazer exatamente agora a chamada ao arrependimento. A Bíblia lá em Provérbios 28:13 diz assim: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Que nesta noite possamos abrir nossos corações e pedir a Deus graça e misericórdia pelas nossas vidas. Vamos fazer essa oração de confissão. Baixe sua fronte agora onde você estiver. Deus, nesta hora nós pedimos graça e misericórdia. Perdoe os nossos pecados. Nos colocamos diante de Ti como igreja, filhos e filhas, povo que confia na Tua graça e na Tua misericórdia. Ajuste nossas vidas, nossos corações, que nossos pecados sejam abandonados e nossas vidas busquem o Senhor como Tua palavra nas cartas ao Apocalipse, nas cartas no livro de Apocalipse. Encoraja teus filhos daquela época a se arrependerem, os que estavam em falhas, os que estavam em deslize, os que estavam com a vida espiritual desconfigurada, o Senhor os convidou ao arrependimento. Obrigado, Deus, e nós queremos nesse instante, encorajado pelo teu convite ao arrependimento, colocarmos nossas vidas diante do teu altar. Perdoe nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Também a palavra nos chama a adorar ao Senhor. E para isso, então, quero encorajá-los a abrir a Bíblia conosco, capítulo 4 do livro de Apocalipse, do verso 1 a 3. Essa é a chamada adoração. E esse texto mostra Deus no trono, sendo exaltado, louvado pelo seu povo. Vamos ver. Depois destas coisas, vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas essas coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu, com alguém sentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Deus seja louvado, e nós vamos exaltar esse Rei das Nações, esse Deus que está acima de tudo e de todos. O trono dele é sobre todos os tronos, e nós vamos exaltá-lo cantando, dizendo a ele que ele é Rei das Nações. Com Marcelo, Maria, nós vamos louvar ao Senhor. Cante conosco, celebre ao nosso Deus. Graça e paz, amada igreja. Rei das nações, sábio é aquele que teme o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome
nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Esse Rei das Nações é eterno e está acima de todos os comandos, de todos os governos. A Ele a glória e a adoração. Nós vamos orar agora com dois motivos. O primeiro motivo, louvor ao que está no trono. Vamos louvá-lo pela sua grandeza, pela sua soberania, pelo seu governo, pela sua graça, pelo aquele que comanda todas as coisas. Mas também nós vamos orar agradecendo por Deus encorajar a sua igreja. Vamos fazer isto. Eu vou convidar o nosso irmão Marinaldo. Ele vai louvar ao que está sentado no trono. É uma oração de louvor. E geralmente quando a gente vai orar, eu queria pedir agora, pode vir, irmão Marinaldo, com louvor você não pede, você só louva. Marinaldo vai lhe encorajar a fazer isso com esta oração. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, soberano, toda honra, toda glória, toda majestade somente é do Senhor. Amém. Deus, o seu povo, ó Deus, te louva, te exalta e glorifica o teu santo nome. Amém. Porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Porque Jesus disse que foi dado todo o poder a Ele nos céus e na terra. Amém. E nós te exaltamos, Jesus, pela tua fidelidade sobre o seu povo, que o Senhor não negou aquela cruz. Louvado o seu santo nome, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, nós te exaltamos, Jesus, nós se humilhamos diante de ti, reconhecemos que só o Senhor merece toda a adoração, toda a exaltação, Pai. Amém. Pai, no nome de Cristo, eu te entrego nas tuas mãos, que a tua igreja está sempre te adorando e glorificando o teu santo nome, para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Nós vamos orar também agradecendo a Deus por Ele encorajar o seu povo, mostrando o seu governo, apesar das opressões que, enquanto estamos peregrinando, sofremos. Obrigado, Deus, porque mesmo diante de todas as lutas, provações, nós conseguimos ver o Senhor no comando, no controle de tudo e de todos. Obrigado porque isso é um encorajamento para nós, como igreja do Senhor, como povo do Senhor. E é com gratidão que nós te glorificamos pelo que tu tens feito, pelo encorajamento, pelo suporte, pela visão que dá ao teu povo, mesmo em meio às pandemias, às lutas, às provações. Graça seja dada, gratidão ao Senhor seja dada, e nós damos, porque o Senhor é quem fortalece, sustenta o teu povo em toda a caminhada. Te agradecemos pelo teu encorajamento, pela tua direção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos para a chamada proclamação nesse instante. A palavra de Deus nos encoraja a fazermos isto, e fazemos isto por intermédio da palavra. Na chamada proclamação, Apocalipse 1:3 nos ensina dizendo: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem, são todos aqueles que leem, são todos aqueles que praticam a palavra do Senhor, inclusive a profecia de Apocalipse.
Vamos, nesse instante, então, proclamar a palavra de Deus para que possamos permanecer no comando, na direção e obedientes ao Senhor. Vamos fazer a leitura do texto bíblico que ensina-nos as verdades de Deus na noite de hoje. Apocalipse 4, de 1 a 11. Abra o texto agora. Por favor, permaneça com a Bíblia aberta logo após a leitura do texto. Não feche o seu texto, não feche a escritura, porque você vai precisar verificar por que o texto está nos conduzindo e como o autor está nos induzindo a pensar à luz da revelação recebida. Capítulo 4 do livro de Apocalipse. Depois destas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu, com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava assentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas, que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. Diante de dia e de noite, eles dizem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra, ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do trono que estava assentado, diante do que estava sentado no trono, adoravam e o que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Deus seja louvado. Pai, obrigado por Tua palavra. Ajude-nos a entendê-la. E obrigado porque por ela nós somos encorajados a vivermos plenamente Teus propósitos e a glorificarmos o Teu nome através de Jesus Cristo. Encoraja a Tua igreja por meio de Tua palavra nesta noite. Glorificamos o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos na jornada da exposição do livro de Apocalipse. Aprove a Deus começarmos esse ano. E desde o início do ano a gente está trabalhando o livro de Apocalipse. A partir de fevereiro, mais ou menos. Em março ampliamos, desenvolvendo de forma mais consistente, texto a texto. Desenvolvendo partes menores até para os irmãos entenderem como o livro de Apocalipse ele está apresentado para nós. Nós temos então, no livro de Apocalipse, uma estrutura muito maravilhosa. E eu quero aqui apresentar para vocês, porque a gente vai entender um pouco exatamente a estrutura do livro, baseado agora no capítulo 1, versículo de número 19. 1:19. Esse versículo ele vai marcar de fato a estrutura do livro. Como esse livro ele está dividido. E eu quero chamar a sua atenção, porque a partir de agora
a gente vai entender um pouco a segunda divisão, porque a segunda divisão do livro de Apocalipse, a estrutura maior do livro de Apocalipse, começa no capítulo 4. A primeira estrutura nós já vimos, 1, 2 e 3. E a gente vai entender por que essa estrutura está desta forma. São duas grandes estruturas. E a primeira, por causa exatamente da forma como o próprio livro e o próprio Deus inspirando João, mostrou. O verso 19, olha comigo no capítulo 1. Ele diz assim: portanto, escreve as coisas que tens visto. Observe que agora ele pede para que João escreva as coisas que ele estava vendo, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Então, nós temos aqui a divisão muito profunda da estrutura do livro de Apocalipse. As coisas do presente e as coisas do futuro. O versículo, na parte A, diz, portanto, escreve as coisas que tem vistos, tanto as do presente como as que acontecerão depois dessa, que são as coisas do futuro. Onde é que nós encontramos, então, as coisas do presente? O versículo do capítulo 1 ao 3:22, a gente vê a visão do presente. João vê a glória, ou o Senhor soberano exaltado, né? O Senhor Jesus Cristo soberano exaltado, sobre suas igrejas, e também os líderes, mas também os opressores de sua igreja e de seus líderes, encorajando ao arrependimento e à fidelidade exclusiva. E é interessante que a gente vai verificar que no capítulo 1, versículo de número 10, essa visão, capítulo 1, versículo 10, no dia do Senhor, eu me encontrei em espírito, ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Essa voz João vai ouvir de novo agora no capítulo 4, mostrando para ele exatamente a visão do futuro, a visão que está além daquilo que era a visão do presente. O que é a visão do presente? Capítulo 1, 2 a 3. É a visão de Jesus exaltado, apresentando-se às suas igrejas e aos seus líderes, mas também mostrando o poder dele sobre os seus opressores e conclamando as igrejas ao arrependimento e uma fidelidade exclusiva ao Senhor. É isso que a gente encontra do capítulo 1 ao capítulo de número 3, o versículo 22. Quando nós vamos então para a segunda divisão, observe que o capítulo 1 diz, e as coisas que depois destas. Observe como começa o capítulo 4, para você entender que de fato agora ele vai para a visão do futuro. Depois destas coisas. O que significa depois destas coisas? As coisas do futuro. Porque a partir de agora ele vai mostrar, ele sai da terra, veja que ele é arrebatado, é tomado em espírito, e ele sai da terra, mas ele vai para o céu, ele vai até o local onde agora está o trono de Deus. A primeira visão, que é a visão do presente, é a visão do Senhor atuando na sua igreja na terra, mas a visão do futuro é o Senhor no céu, comandando e derramando ações para encorajar a sua igreja e ele no comando de tudo. A partir do capítulo 4, você vai encontrar 11 vezes a palavra depois destas coisas, depois destas coisas, depois destas coisas. Ela só vai encerrar lá no capítulo 21. Isso vai então, o capítulo de número 4, ele vai até o capítulo de número 20. E o que é essa visão do futuro? A visão do futuro, na verdade, Deus revela o seu triunfo final e o triunfo de Jesus Cristo sobre toda a impiedade ou sobre todo o império do mal, encorajando sua igreja à submissão e adoração exclusiva a Ele. O que é interessante é que agora ele vai sair do encorajamento da igreja, pedindo à igreja para arrepender-se dos pecados, e ele vai agora mostrar a igreja governando com ele, mas também tem um cenário da igreja sendo oprimida, sendo morta, sendo destruída, e no final ele mostra também o seu juízo sobre todos os seus inimigos. Aí a gente vai para os capítulos 21 até o 22, 21. Também é uma visão do futuro.
Mas eu gostaria de classificar os capítulos 21 e 22 como a visão do além, a visão da eternidade. Por quê? Porque Deus revela o governo eterno dele e de Jesus Cristo com sua igreja, a noiva, a esposa, a nova Jerusalém. Só que agora, adorando exclusivamente Deus e Jesus para todo sempre. Agora não há mais, nesse período aqui de 20 a 22, não há mais diabo, não há mais falso profeta, não há mais a besta que sai da terra, não há mais a ideia do inferno está amedrontando o povo de Deus, não há mais a ideia da morte está amedrontando o povo de Deus. No capítulo 21, capítulo 22, a gente encontra Deus, Jesus e sua noiva reinando para a glória do Pai, eternamente. Interessante é que se você parar para analisar o capítulo 1, é Jesus exaltado, soberano, com os títulos de príncipe dos príncipes, rei dos reis, aquele que foi morto e reviveu, aquele que tem a chave do inferno e tem a chave da morte, aquele que é soberano, aquele que era, que é e que há de vir. A gente vê os títulos e características de Jesus exaltado no capítulo 1. E lá nos capítulos 21 e 22, a gente verifica de novo Jesus agora plenamente exaltado com Deus e a sua igreja na Nova Jerusalém para todo sempre. Isso é fantástico, porque essa visão estrutural do livro de Apocalipse era fundamental para a igreja daqueles dias, porque João escreve para as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia hoje. Aquelas igrejas estavam passando por lutas e provações, a gente vai verificar um pouquinho daqui essas questões. E elas precisavam ver o triunfo dela, junto com o Cordeiro e com Deus, reinando, apesar de todo o sofrimento que ela enfrentou, por ser fiel a Deus e ser fiel à sua palavra. Então, nós vamos entender um pouquinho a nossa caminhada hoje, num cenário onde a gente vai verificar agora uma visão muito mais além daquilo que a gente verificou. Nós vamos agora para, finalmente, Deus ele vai mostrar a visão da eternidade. E vai começar mostrando a visão da eternidade para a sua igreja que está num tormento, a partir do seu trono, a partir do seu governo, a partir do seu reinado. Observe que é isso que agora a gente vai verificar. A partir do verso 4, Deus mostra a sua visão da eternidade, de seu eterno governo, de Cristo com sua igreja, preservando a sua igreja fiel, prestando-lhes adoração exclusiva, e isso é de 4 a 21. E a gente vai verificar porque essa visão ela é importante para as igrejas e líderes naquele contexto. Por que mostrar ele num comando, num governo, reinando, atuando sobre todo o império da impiedade, derrotando e destruindo pelos séculos dos séculos os inimigos de sua igreja, os que atormentavam a sua igreja? Por que isso é importante? A gente vai entender no cenário e no contexto. Por que isso é importante? A visão que Deus revela de seu Cordeiro exaltado, soberano, governando sobre as suas igrejas, sobre os seus opressores punindo. Por que isso é importante? Punindo todos eles com juízo eterno. É importante por algumas razões. Eu quero classificá-las ou descrevê-las aqui para nós. A primeira razão porque isso é importante, de Deus mostrando Ele, Jesus Cristo, soberano, governando sobre suas igrejas e também atuando e dissipando todo o ministério da impiedade, ou todo o ministério da impiedade, o império da impiedade. Por que isso é importante para suas igrejas naquele contexto? Primeiro, porque o cenário era de um governo tirano, opressor, sobre a igreja e líderes. E a gente vai verificar isso em vários textos do livro de Apocalipse. A igreja sendo oprimida. João, quando escreve, ele diz que estava preso na ilha de Patmos, capítulo 1, versículo 9. Quando você vai verificar, a igreja está sendo perseguida, inclusive no clamor dos santos, lá no capítulo 6, 9 a 11, a gente vai verificar que eles estão sendo mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. E aí, então,
o primeiro cenário é importante ver Deus no comando, no governo, reinando com seu cordeiro e trazendo juízo e destruindo o império do mal e controlando suas igrejas, porque era um cenário de perseguição, de opressão, era de um império tirano. E o motivo da perseguição era por causa da fidelidade à palavra e da fidelidade ao testemunho do cordeiro. Segundo, porque é importante a igreja ter essa visão de Deus comandando com seu governo, juntamente com Cristo, e também sobre o império das trevas. Porque para suas igrejas e líderes precisavam saber que todo o império da impiedade será punido para sempre. Aquele império que atuou sobre a igreja, tanto por intermédio dos governos humanos, e que atuou e vai atuar ainda no futuro sobre a igreja, pelas as ações de Satanás, o comando de Satanás, ele está mostrando à igreja que todo esse império da impiedade, ele será banido, ele será destruído. E para a igreja perseguida, precisava ver que aqueles que eram seus opressores, Deus iria puni-los um a um. Observe que começa pela queda da grande Babilônia, a grande prostituta, no capítulo 17 até o capítulo 19. Observe que vai também depois a besta e o falso profeta, 19, versos 19 a 21. Depois a gente verifica que no capítulo 20, o verso 10, faço questão de ler o capítulo 20, verso 10, ele vai mostrar também o diabo, a besta e o falso profeta, agora todos completamente banidos, destruídos. Olhe comigo no capítulo 20, versículo 10. A Bíblia fala exatamente isso. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Porque era importante a igreja entender isso. Ver Jesus atuando sobre o império do mal como soberano, exaltado, porque a igreja precisava entender que todos os inimigos da igreja e todos os opressores da igreja seriam banidos para sempre. O último é que a gente vai verificar no capítulo 20, versos 14 e 15, a morte e o inferno. E os ímpios foram também destruídos no lago de fogo e enxofre. Ou seja, foram punidos para viver eternamente num lago de fogo e enxofre. Por que era importante a igreja ter essa visão? Terceiro, ou quarto, suas igrejas e líderes precisavam saber que essa revelação de Apocalipse era a seu favor. Há muita gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. E sabe qual é o motivo? Por causa das catástrofes, do juízo de Deus sobre a humanidade. E tem gente, inclusive algumas igrejas e pastores, eles têm medo de ler, de pregar, ou às vezes dificuldade de pregar o livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse, ele é encorajador, principalmente para a igreja. Por quê? Porque ele é a favor da igreja. Quando o Cordeiro se apresenta, exaltado, soberano, no controle, no meio dos candelabros, no controle das igrejas, com os líderes na sua mão direita, e Deus assentado no trono, e também Jesus assentado no trono no capítulo 5, à destra de Deus, abrindo os selos e trazendo juízo sobre os seus opressores, sobre o império da impiedade. Isso tudo é a favor da igreja. Mas quando a gente vai lá para o final, 20 e 21, a igreja que foi oprimida e morta, ela está reinando, triunfando com Cristo. Aleluia! Isso é encorajador demais. Isso é fantástico para quem está vivendo oprimido. Hoje em dia, a gente tem muita gente sendo encorajada com sermões de autoajuda, com o tome lá da DK, a berganha espiritual de ver que Deus vai fazer isso e aquilo com o outro. Deus não vai fazer aquilo e aquilo outro com você. Deus já fez com a igreja, ele já deu o triunfo. Aqueles que estão preservados em Jesus Cristo, eles reinarão com Cristo. Nós reinaremos e julgaremos as nações, julgaremos todo o império da impiedade, juntamente com Deus e o Cordeiro, triunfalmente no final de tudo. A quinta razão para a gente entender por que
a visão é importante para as igrejas e seus líderes naquele contexto. Quinto lugar, porque suas igrejas e líderes precisavam confiar plenamente no controle e no governo de Deus e de seu Cordeiro. Quem estava governando não era o Império Romano. Deus estava dizendo que, embora a igreja estivesse no contexto de um governo tirano, opressor, que matava os crentes, quem estava de fato no governo era o Senhor e seu Cordeiro. Primeiro ele começa mostrando Jesus exaltado, com o nome de príncipe dos príncipes e rei dos reis. E depois que ele mostra Jesus no controle das igrejas, no meio dos candelabros, com os líderes da mão, chamando a igreja ao arrependimento, agora o capítulo 4, na segunda estrutura do livro, ele começa mostrando Deus no trono. É a segunda visão, a visão do além, a visão da glória, a visão da exaltação de Deus e da igreja também por ele exaltada. Em sexto lugar, porque essa visão era importante para as igrejas e seus líderes, suas igrejas precisavam saber que mesmo apesar das opressões do império da impiedade, atuante no presente e no futuro, eles tinham que permanecer fiel à palavra de Deus e à do Cordeiro. No capítulo 20, olha comigo, o versículo de número 4, a gente encontra uma expressão dizendo: então vi alguns tronos, 20, verso 4, e foi dado o poder de julgar aqueles que se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Olha, as almas dos que foram degolados. Por quê? Por causa do testemunho da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem a imagem, não receberam o sinal na testa e nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está algo tremendo. Ele está mostrando que aqueles que foram mortos, degolados por causa da palavra e do testemunho, eles reviveram. Os crentes, num processo de martírio, a igreja martirizada não é derrotada. Os crentes mortos por causa da palavra e do testemunho não são derrotados. Eles são vitoriosos, porque eles morreram fiéis ao Cordeiro. E o que é que era preciso num cenário de oposição, de opressão da igreja? Eles precisavam entender que mesmo mortos por seus opressores, eles viveriam para sempre. Isso é uma visão encorajadora. Em sétimo lugar, porque essa visão é importante para as igrejas e seus líderes? Porque suas igrejas e líderes precisavam saber que a perseverança dos santos estava na fidelidade, até a morte. Não importasse o que acontecesse. Ainda que Satanás, por intermédio de seus líderes ou de seus liderados, atuasse sobre a igreja, o que era que Deus esperava dela? Fidelidade até a morte. Porque essa igreja, fiel até a morte, é recompensada por Deus com a vida eterna na ressurreição de Jesus Cristo. Em oitavo e último lugar, porque essa visão é importante para as igrejas e seus líderes? Porque suas igrejas e líderes precisavam se ver triunfal após todo o martírio do império da impiedade sobre eles. Isto é encorajador demais. Porque agora a gente vai verificar no capítulo de número 21, no capítulo 22, a igreja triunfando, reinando com Jesus. E passasse o que passasse, ela precisava entender que o final dela seria um final glorioso, um final eterno, um final livre de muitas coisas horrendas que aqui ela passou pela fidelidade à palavra de Deus e pela fidelidade ao testemunho que deu do Cordeiro. Eu quero já trazer a aplicação nesse cenário introdutório. E como a gente entender isso para nossas vidas hoje? A igreja é encorajada quando vê Deus atuando da maneira dele. E é isso que fortalece a fé do crente em meio às lutas. Então eu gostaria de fazer uma pergunta. Se imagine agora então, após o coronavírus, reinando no céu, com Deus e seu Cordeiro, sem morte, sem dor,
sem sofrimento, sem insegurança, sem medo, sem opressão, sem doenças, sem discriminação, sem depressão. Se imagine nos céus, mesmo depois de toda a pandemia, de todos os números de mortos no mundo inteiro, se imagine reinando. Agora, ainda que a gente diga, está duro, pastor, está difícil, pastor, para aquela igreja do primeiro século também, eram 7 igrejas passando as dores cruéis, martírio e morte, e eles foram chamados para ver a visão do além. Nesta noite, igrejas do Senhor, servos do Senhor, líderes que governam a igreja do Senhor em seu nome, vejam a visão do além. Agora você pode não contemplar soluções, mas o Senhor está dizendo, eu quero que você olhe para o que está, de fato, atuando e controlando todas as coisas. Era o que a visão que a igreja precisava ter, era exatamente a visão daquele que era, que há de vir, do alfa e do ômega, do que tem os olhos como chama de fogo. Esse camarada é Jesus, o Filho eterno de Deus. Portanto, o que é que nós vamos agora partir? E de onde agora nós saímos? Nós saímos dos capítulos 1 e 2 e 3. Nesses capítulos, vimos Cristo ressuscitado que caminhava por meio de sua igreja na terra. Cristo revelou-se primeiro como aquele que conhece a sua noiva no íntimo. Ele conhece todas as virtudes e fraquezas da noiva. A gente saiu desse cenário, do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, principalmente o 2 e o 3. E nenhum defeito da sua noiva está oculto diante dos seus olhos. Vimos nas 7 igrejas, ele fazendo as correções dos pecados da igreja, chamando ao arrependimento. Contudo, Cristo, exaltado, aponta para a sua noiva o caminho de retorno e diz que ele é o remédio para a sua própria igreja. Nesses dias também Cristo é a única solução para a igreja inerte e distante da sua palavra e de seu reino. Ele não rejeita a sua noiva, mas ele é o próprio remédio para ela. E agora, a visão que segue será das grandes tensões que a noiva enfrentará até a segunda volta de Cristo. A partir do capítulo 4, a gente vai verificar as tensões e as opressões do império da impiedade que a igreja enfrentará até a volta do Cordeiro para tomá-la e levá-la para todo sempre para junto de si. Agora mudamos então de cenário. Saímos da terra e vamos agora para a corte celestial. E é assim que começa o capítulo 4. O capítulo 4, ele tem para a gente a visão do futuro, a visão do além, a visão celeste, a visão do reino, a visão da glória, a visão do soberano, do comando de Deus. Qual é a grande ideia do capítulo 4, de 1 a 11? A grande ideia do capítulo 4, de 1 a 11, Deus encoraja a sua igreja, mostrando-lhe governo, graça, juízo e santidade gloriosamente. Olha só, Deus encoraja a sua igreja, mostrando-lhe governo, graça, juízo, santidade gloriosamente, porque termina assim. Ele começa mostrando que está no trono e termina também ele no trono, sendo exaltado por toda a sua igreja e por toda a milícia celestial. Eu quero dividir essa passagem em 4 princípios para a gente entender. Deus encoraja a sua igreja mostrando-lhe governo, graça, juízo, santidade gloriosamente. Vamos ver a primeira proposta? Versos 1 a 3a. Deus encoraja a líder da igreja, mostrando-lhe seu governo poderoso. E essa é a visão do trono. Começa exatamente assim. Depois destas coisas, que coisas são essas? A primeira visão, capítulos 1 a 3. A visão do presente. Jesus glorificado no meio dos candelabros e com os anjos na mão direita. Jesus revelando o soberano no controle das igrejas e de seus opressores, capítulo 2 e 3.
E nos capítulos 2 e 3 vimos então Cristo ressuscitado caminhava no meio da igreja. Agora a visão é a visão do futuro, porque agora começa, depois destas coisas. Ouça agora e leia mais uma vez comigo o capítulo 4, versículo de número 1. Depois destas coisas, vi uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvira, ele está falando da voz que ele ouviu lá no capítulo 1, versículo 10, é voz como de trombeta, e é exatamente a voz de Cristo, a voz de Deus. Observe que no capítulo 1, versículo 10, na primeira visão, a visão do presente, no dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e vi atrás de mim uma voz forte, como uma voz de trombeta. Ele faz menção dessa voz. Essa voz também que vai revelar a visão do futuro. A voz de Cristo, a voz de Deus que revelou a visão do presente, capítulos 1 a 3, é a mesma voz de trombeta que vai revelar a visão, as coisas que em breve hão de acontecer, as coisas do futuro. Então, versículo de número 1, João recebe a visão para entender o que vai acontecer a partir daquele momento, após a visão do presente. E aqui o que é que a gente tem? Do versículo de número 1, uma voz do céu fala que lhe mostrará, ou mostrará a João, as coisas do futuro. Isso é marcado pela frase, depois dessas coisas, depois dessas coisas. Você vai encontrar agora, do capítulo de número 4 até o capítulo de número 20, 11 vezes a visão do além na frase, depois destas coisas. Ele diz que ele foi imediatamente arrebatado em espírito. E aqui a ideia de uma visão. Ele é tomado no Senhor e pelo Senhor, no poder do Senhor. Semelhante àquilo que acontece com o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, que ele diz que ele foi até o terceiro céus, e ele vê algo extraordinário, algo que se ninguém poderia, com palavras, transcrever. E agora a gente verifica que João também, ele é tomado em espírito, ele é arrebatado, e ele é levado até o trono de Deus, a presença de Deus, para entender como agora a igreja precisava ver as coisas. Interessante que agora, o que é importante aqui? Deus quer que a igreja daqueles dias, João intencionava trabalhar isso, não visse a partir da terra, mas visse as coisas a partir da ótica dos céus. Porque agora tudo que vai ser desenvolvido é o que vai acontecer na terra, mas a partir das ações do trono de Deus, do comando e do governo de Deus. Veja que isso é tão fundamental, que agora ele vai para a ideia do trono. E o versículo de número 2 ainda diz, vi um trono no céu, com alguém que está sentado sobre ele. Aqui, na verdade, João vislumbra agora não mais o presente, mas o futuro, e o futuro vem sobre nós a partir do trono de Deus. Essa é a visão perfeita de todas as coisas. A visão a partir do alto, não a visão a partir do baixo. João agora vai encorajar a igreja, mostrando como ela deveria enxergar as coisas. Querido, já queria de uma certa forma aplicar para a gente. É fundamental isso. A igreja precisa olhar para as coisas neste mundo a partir do olhar revelado de Deus. Quando você olha, por exemplo, nesses dias para as circunstâncias das nossas vidas, quando você olha esses dias, inclusive eu ouvi no jornal um camarada dizendo, os especialistas, infectologistas, economistas, discutindo em um dos jornais, e eles mostrando, e teve um que usou uma fala que eu achei interessante. Ele disse que, mesmo sendo especialista, um especialista em economia, outro especialista em infectologia, sobre a doença dos dias, sobre também as questões econômicas que estamos enfrentando. E ele disse uma frase assim, qual foi a frase? Ele disse, olha, nós não temos retrovisor, nem aquele que mostra para trás o que está acontecendo, e nós não temos também um olhar de convicção, de afirmação para o futuro. O que é que ele disse? Estamos perdidos, infectologista. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente,
Porque também não olhamos para trás e não vemos, só vemos rastros negativos. Mais de 300 mortes. E sem ainda uma solução plausível. Mas aqui, quando a igreja estava na terra sendo oprimida, agora a visão do além é a visão que a igreja precisa ter. E queridos, nesta noite eu quero lhe chamar a olhar para as coisas a partir da visão do trono, da visão do reino de Deus. Quando nós olhamos para as coisas a partir da nossa ótica, do nosso governo, do nosso poder, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. E só vemos os rastros do desastre no passado. Mas diante daquela situação em que a igreja de Cristo estava vivendo, oprimida pelo governo tirano do Império Romano, a visão perfeita é a visão de quem verdadeiramente estava no comando. Portanto, essa é a visão perfeita de todas as coisas, a visão a partir do trono. E aquele que estava centrado no trono, ele tinha uma aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. O que significa isso? João descreve aqui Deus como um ser absolutamente misterioso, único e singular. João diz que ele é semelhante no aspecto de a pedra de jaspe, ou seja, a mais cristalina, a mais pura, sem nenhuma poluição. É uma visão que ninguém na terra ainda teve. E só pode ter esse entendimento, essa visão desse Deus puro, santo. Ninguém na terra teve, nem Moisés, nem Adão. Mas João, para encorajar a igreja, e Deus fazendo isso para mostrar que o livro de Apocalipse era a seu favor, mostra a ele como ninguém nunca viu. Só quem tem o aspecto da descrição e consegue ver Deus como esse ser único e singular, semelhante à pedra de jaspe sárdio, ou seja, a mais cristalina, a mais pura, sem nenhuma poluição. Isso é fantástico, porque Deus está dizendo, é desta forma que eu quero que você veja as coisas. É isso que Ele faz quando justifica a gente. Em Cristo Ele nos santifica para sermos semelhante a Ele e vivermos a glória com Ele, na eternidade com Ele. Portanto, de 1 a 3a, Deus encoraja o líder e a igreja, mostrando-lhes seu governo poderoso. Em que isso era importante para igrejas e líderes e que estavam passando aflições, tormentas e morte. Aqui então vai a aplicação maior. Deus está no comando, no governo, e a igreja precisa saber e confiar nisso. Irmãos e irmãs, meus irmãos queridos no Senhor, precisamos verificar e entender. Presta atenção no que eu vou dizer. Não é Bolsonaro que está no poder. Não é Lula que está no poder. Não é Trump, sei lá como se chama, que está no poder. Não é Fidel Castro. Não é Hugo Chávez. Não é o pessoal da Rússia. Não é o pessoal do Japão e nem da China. Deus não pede para você ter medo de comunismo, do que quer que seja. Porque Ele quer que você como igreja, nós como povo dEle, entendamos quem está no comando. E ainda que nos oprimam, ainda que ofusquem nossos bens passageiros, ainda que tome nossos filhos, ainda que tire até a própria vida física passageira no corpo temporário, o Senhor que está no comando e no governo é poderoso para ressuscitar esse corpo mortal e transformá-lo em um corpo imortal. Aleluia. Para uma igreja perseguida, torturada, martirizada, esta é a mensagem consoladora. Saber que o seu Deus está no trono. Quando Isaías estava no cenário do Antigo Testamento, num cenário de opressão, lá no tempo do rei Uzias, olha o que ele diz.
diante de toda aquela situação de um povo de lábios impuros, ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Igreja Batista Nova Aliança, povo de Camaçandi, irmãos que congregam conosco, cultuando nesses dias, Deus está dizendo para você nesta noite: não temas, Ele está no comando. Não se assuste. É interessante que esse encorajamento é dado aos apóstolos. E é dado aos apóstolos mostrando para eles que no tempo de perseguição, com os sinais da fome, dos terremotos, das pestes, ele diz: estou escrevendo isso tudo para vocês antes, dizendo isso tudo para vocês antes, para que quando acontecer, não vos assusteis. Não é hora de estar assustados. Não é hora de estarmos perplexos. É hora de confiarmos naquele que nos chama a confiança plena no seu poder, no seu governo, no seu trono. Seu olhar nesses dias está no trono de Deus. Meu olhar, nossos olhares estão confiantes naquele que está no trono. É de lá que Ele quer que você enxergue as coisas aqui. E aqui eu quero então fechar esse primeiro aspecto. A maior visão é a visão do alto. Ela enxerga tudo o que está acontecendo. Por isso que a visão do alto já nos mostra o futuro da igreja. O seu futuro, igreja. O meu futuro, igreja. Nosso futuro, igreja. É reinando com Cristo. Ressuscitado dentre os mortos. Mesmo depois de oprimidos e mortos. Por causa do império da impiedade. Que será totalmente punido pelo Senhor que está assentado no trono. A segunda verdade vai do 3b até o versículo de número 6. E qual é a segunda verdade que nós encontramos, segundo princípio que encontramos, e que João, na visão do futuro, apresenta para a igreja, as igrejas daqueles dias, e também para ele, porque o próprio João estava sendo torturado, ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que ele dava de Jesus Cristo. Portanto, nós vamos agora entender os versículos 3b a 6, diz assim: Deus encoraja a sua igreja, mostrando-lhe ações provenientes do seu trono. Primeiro ele mostra ele no trono. A primeira visão, o primeiro princípio da visão do futuro, da visão de Deus no comando, é a visão de Deus no trono. E uma visão que nunca foi vista e que nunca foi dita e descrita como João descreve aqui no livro de Apocalipse. Em nenhum momento a gente vai encontrar, a gente tem algumas pinceladas disso no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, mas aqui está de uma forma muito mais esclarecedora e gloriosa, apesar de que Deus em toda a história se apresentou glorioso. Mas agora nós vamos entender exatamente Deus encorajando a sua igreja, mostrando-lhes ações provenientes do seu trono. Quais são as ações? Ele vai trazer na linguagem da literatura apocalíptica, e tem gente que diz: por que, pastor, tantos desenhos, tantas figuras esquisitas, tantos nomes que a gente fica até assustado das figuras? É porque é uma forma literária de se escrever. No aspecto da literatura apocalíptica, é assim que se escreve, até porque o cenário da igreja era um cenário de perseguição. E essas figuras, na verdade, faziam com que não se entendesse que estava se dirigindo diretamente à figura do imperador no cenário e no contexto da igreja perseguida, ok? No Império Romano. Então, o verso 3 até o versículo de número 6, Deus encoraja a sua igreja mostrando-lhe ações provenientes do seu trono. Primeira visão é a visão de Deus no trono. E a segunda visão agora, a primeira visão agora, a segunda descrição, é a descrição do que sai a partir do trono. Do que vai acontecer de lá para cá. O que Deus vai fazer de lá do trono celestial e que vai atuar de maneira clara também sobre as coisas aqui na terra. Vamos verificar. 3b, ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Aqui agora tudo vai acontecer ao redor e no meio do trono e diante do trono. E que é interessante você ver essas expressões repetidas.
No 4 você tem ao redor do trono, no 5 você tem do trono, no 5 ainda diante do trono, no verso 6 diante do trono, no verso de número 6, no meio do trono, e ainda você encontra cá no final, os 24 anciãos prostraram diante do que estava sentado no trono. Então essa ideia de trono, ela é muito forte, até para mostrar a ideia do governo, do comando de Deus sobre tudo e todos. Então, a primeira verdade é que, ao redor do trono, havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Aqui, na verdade, é um símbolo da graça de Deus e da misericórdia de Deus e da aliança com o seu povo. A primeira vez que a gente encontra essa ideia do arco da chuva, que, na verdade, embora algumas traduções tragam como arco-íris, mas a ideia muito clara seria mais arco da chuva. Isso acontece a primeira vez lá no Noé, depois que veio o juízo, aí Deus mostrou a proteção do seu povo. Então, qual era a ideia do arco da chuva lá no cenário de Noé? Era o arco da aliança do seu povo, que não destruiria mais aquele povo, não destruiria mais aqueles com quem Deus tinha desenvolvido a aliança. Normalmente, o arco da chuva ele aparece depois da tempestade. Aqui ele faz uma troca. Ele aparece antes da tribulação, antes da grande tribulação, antes do período de tormenta que nunca houve e nunca haverá. Que é interessante que a partir do capítulo de número 2 a gente já vai verificar duas igrejas fiéis, diz que aquelas que foram fiéis, mesmo estando diante do trono de Satanás, aquelas igrejas seriam preservadas nos dias da grande tribulação. E tanto a do capítulo 2, a igreja de Esmirna, como a igreja, acho que, se não me engano, a igreja de Filadélfia, no 3, de 7 a 13. E aqui a gente encontra uma ideia que normalmente aparece depois da tempestade, mas no cenário aqui do livro, o arco-íris que aparece num cenário do trono, diante do trono, ao redor do trono, ele traz a ideia graciosa. Isso porque a graça sempre antecede o julgamento. E é interessante. A graça está sendo apresentada muito aqui no cenário do capítulo 2, do capítulo 3. Porque antes de trazer juízo à igreja, ele está trazendo graça, chamando a igreja ao arrependimento. 2 e 3, os capítulos 2 e 3. Então, o que é que nós temos de maneira muito clara e muito específica neste cenário? Nós temos Deus atuando e julgando o seu povo, mas antes de julgar e atuar sobre o seu povo, chamando ao arrependimento, é uma demonstração da graça. Então, ao redor do trono havia um arco semelhante a uma esmeralda. É exatamente a ideia de que Deus está cumprindo com a aliança que fez com seu povo, que seu povo deveria confiar, que Deus confirma e cumpre com a sua palavra. A igreja de Cristo, ela não vai ser destruída, mesmo debaixo do juízo sobre o império do mal, mesmo sendo oprimida. E veja que aqui no cenário de Apocalipse, João está sendo oprimido, os crentes estão sendo oprimidos, as igrejas estão sendo oprimidas, as duas testemunhas, que aqui equivale às duas igrejas, a ideia das duas igrejas fiéis, que são as duas testemunhas fiéis lá mais para frente, também são mortas na praça lá, e ficam 3 dias lá, depois o Senhor ressuscita, depois o Senhor toma para si. O que é interessante é que mesmo a igreja sendo morta, torturada, Deus a preserva na ressurreição dos mortos e toma para si, e ela vai reinar para sempre. É importante a gente então entender que Deus, ele está cumprindo com a sua aliança de preservar aqueles que ouviram e que ouvem a sua voz. Ao redor do trono, o que é que agora é descrito? Ao redor do trono, mais uma vez, tem a ideia do arco da aliança, mas ao redor do trono havia também 24 tronos. E via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco com coroas de ouro sobre a cabeça. E aqui é importante a gente entender agora o seguinte aspecto. O que significa os 24 anciãos e assentados em 24 tronos?
Esses tronos, eles estão ao redor, observem isso. O texto diz que havia 24 tronos ao redor. Deus está no alto e sublime trono, isso significa dizer, ele reina sobre todos os tronos. Quem está no comando é ele. Essa é a ideia principal do capítulo 4. E 24 tronos, os 24 tronos dos anciãos, assentado fala de uma posição de autoridade e poder. Esses 24 anciãos, eles também têm autoridade e poder, inclusive de julgar. Então, os 24 anciãos, aqui representam o povo fiel de Deus, a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento. Significa dizer exatamente a igreja do Velho e do Novo, a igreja dos patriarcas e a igreja dos apóstolos. A totalidade da igreja de Deus na história. Então, os 24 anciãos, aqui na verdade é a totalidade do povo de Deus, tanto da era antiga dos patriarcas, quanto da era nova dos apóstolos. Os apóstolos, a totalidade da igreja e os patriarcas também na história. Então a igreja tem aqui a honra não apenas de ser salva, mas também reinar no céu e ser a assistente de Deus no seu julgamento. A igreja de Deus, o povo de Deus, tanto aqueles que confiaram na antiga aliança e aqueles que confiaram e também pela nova aliança foram confirmados em Deus, esses vão não só ser assistente, mas vão participar, vão assistir, vão julgar com Deus nos tronos. Por isso que os 24 anciãos estão assentados nos tronos. E agora, por que isso significa de fato a igreja? Porque essa foi a promessa de Deus aos apóstolos. Eu vou provar isso para você no cenário maior das Escrituras. E eu vou pedir a sua ajuda para você ir comigo no capítulo 19 de Mateus, 27 a 29. Olhe comigo no capítulo 19 de Mateus. Mateus 19. Olhe comigo esse texto. Os versos de número 27 até 29. Olha o que ele diz nesse texto. Mateus 19, 27 a 29. Jesus orientando os seus discípulos. Tomando a palavra, Pedro lhe disse, o verso 27 do capítulo 19 de Mateus: nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Olha a pergunta de Pedro depois de seguir a Jesus por ter abandonado tudo. Pedro diz: o que é que o Senhor vai nos recompensar por termos deixado tudo e seguirmos ao Senhor? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, no retorno, na regeneração de todas as coisas, restauração messiânica, é isso que ele está dizendo. Quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos, os 12 apóstolos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Além da igreja ser salva, ela também vai aqui reinar, porque aqui está a representatividade, tanto do povo do Antigo Testamento de Deus, os fiéis do Senhor, que ficaram na aliança como filhos da promessa em Abraão, quanto aqueles que também seguiram a doutrina dos apóstolos deixadas por Jesus Cristo. É aquela ideia que está lá em Apocalipse 1:6, fomos constituídos reinos e sacerdotes para Deus. Para Deus. Portanto, esses 24 anciãos representam a igreja, governando e julgando com o Senhor. E 1 Coríntios diz que também nós, santos, haveremos de julgar, inclusive, a participar do julgamento com Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Agora, e as vestes, pastor? Eles estavam vestidos, esses anciãos no trono, que representa a igreja da era do Antigo e do Novo Testamento, vestidos de brancos e com coroas de ouro sobre a cabeça. O que significa? As vestes brancas falam da justificação. As vestes brancas são as vestimentas que se prometem aos fiéis. Observem que no capítulo 3, verso 4, volta um pouquinho lá em Apocalipse, o capítulo 3, o verso 4, olha o que Jesus diz à igreja de Sardes,
encorajando a fidelidade. No verso de número 4, mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. E veja também que ele vai encorajar, mostrando a essa igreja, que e principalmente já no final, que aqueles que de fato fossem fiéis, haveriam de estar com eles governando no trono. Olha só, no 3:21, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci, me assentei no trono com meu Pai. Então, os anciãos, e aqui representa a totalidade da igreja, tanto do Antigo e do Novo Testamento, as vestes brancas falam da justificação. As vestes brancas são as vestes que se prometem aos fiéis, 3:4 também, o Jesus dá no 6:9 até 11, as vestes àqueles que pediam justiça e mandou que aguardar até que o número dos seus conservos se completasse. Você se lembra também lá no Antigo Testamento, quando Adão e Eva, após o pecado, eles vestiram folhas de figueira, e aí o que é que acontece? No 3:7 eles vestem folha de figueira, mas no 3:21, Deus sacrifica o animal e os veste com peles. A ideia de que em Cristo eles haveriam de ser justificados. A justificação é por meio de Deus em Jesus Cristo. E aqui está se falando exatamente da igreja, dos fiéis. E por quê? São dos fiéis. Os anciãos aqui não são seres celestiais. Não há redenção para os anjos, e sim para homens. Portanto, os 24 anciãos não são anjos, mas homens redimidos. Por quê? Porque eles recebem vestes de justificação. E é isso que acontece lá, quando a gente vê a igreja, depois da grande tribulação, a igreja em 7, de 9 até o 13, 14, 15, a igreja também vestidas de túnicas brancas, que foram branqueadas no sangue do Cordeiro. Esses que estão vestindo vestes brancas, representa também aqui a igreja de Cristo. A igreja que foi redimida, a igreja que foi lavada. Então, os 24 anciãos não são anjos, mas homens redimidos. E as coroas de ouro falam aqui da posição de honra, autoridade, prestígio dos remidos no céu. Eles receberão autoridade, porque eles vão governar, eles vão julgar com Deus e o Cordeiro. Deus e o Cordeiro. Isso é uma visão gloriosa. Isso é uma visão encorajadora para uma igreja que está perseguida, uma igreja que está sendo martirizada. As 7 igrejas que estavam na Ásia Menor estavam passando dificuldades. O trono de Satanás que estava lá no cenário das 2 igrejas, Mirna, e da igreja também Filadélfia, no capítulo 2, a de Esmirna, de 8 a 11, e no capítulo 3, de 7 até o verso 13, a igreja de Filadélfia diz que estava lá também, ela estava lá no local onde havia o trono de Satanás. Mas mesmo assim, a igreja precisava agora entender que pela sua fidelidade, quem vai estar no trono, reinando e julgando os seus opressores, os seus inimigos, é ela. Isso é uma visão encorajadora. E isso deve encorajar você e eu nesses dias, quando atormentados por causa da fidelidade à palavra de Deus, quando discriminados porque você é um crente, quando discriminado por ser um crente lá no grupo da escola, quando discriminado por ser um crente num trabalho, quando discriminado porque anda na rua com a Bíblia debaixo do braço, quando discriminado, quando rejeitado, quando ressaçado, quando até perseguido, quando até é colocado para fora do trabalho por causa da sua posição de ser fiel, de não mentir, de não guardar as coisas erradas. Isso deve encorajar você, porque todo sofrimento que aqui você passar, por causa da sua fidelidade a Deus e à palavra, isso vai redundar na promessa de Deus. Ele garante que você e eu estaremos com Ele reinando, lá como aquelas igrejas precisavam ver e enxergar isso naqueles dias. Agora veja. Do trono havia arco-íris, ao redor do trono os 24 anciãos, a ideia de autoridade do governo da igreja. Mas agora no verso 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Aqui está, na verdade,
um outro conceito que é interessante. Do trono vem juízo. Porque a ideia de relâmpagos, vozes e trovões, quando você vai para o capítulo de número, do capítulo de número 6, nas aberturas dos selos, a gente vai verificar que isso está acontecendo quando o juízo está sendo derramado sobre os ímpios. Então, vozes, trovões, relâmpagos, são aqui evidências do juízo e da ira de Deus sobre os ímpios. E o que é interessante agora, e eu vou destacar isso para a gente, do trono vem juízo. Mas quando é que vem o juízo? Vem depois do arco-íris, da lembrança da aliança, e vem depois de mostrar que a igreja está no comando, governando na figura dos 24 anciãos. Mas agora do trono saem relâmpagos, vozes de trovões e juízo. A ideia é juízo. O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. O que significa dizer? A graça sempre antecede o julgamento. E é interessante que antes do julgamento final, do juízo final, o Senhor trouxe juízo sobre as 7 igrejas. E, diante do olhar dele, vendo as igrejas em pecado, ele chamou as igrejas ao arrependimento. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Antes de relâmpagos, vozes e trovões, tem o arco da chuva. E tem a igreja também no comando julgando. O que é que ele quer dizer? Igreja do Senhor. Ela é encorajada para verificar que não vale a pena perder o foco e abandonar a graça de Deus. Porque ele a encoraja a voltar à fidelidade. E ser fiel, a recompensa, ela é maior do que infiel. E aí a gente vai para ainda diante do trono, depois ele fala no verso 5 mais um pouquinho, diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele está falando agora do olhar de Deus, que é exatamente uma das características de Jesus lá, das 7 igrejas. Ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos, que com 7 Espíritos, que tem 7 olhos. E a ideia de que o olhar fulminante de Deus, diante dele, desse olhar não fica nada. Então, o julgamento vai acontecer, porque vem relâmpagos de vozes e trovões. E o que é que ele está dizendo? E diante do trono também estavam acesas as lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Ou seja, nada vai ficar de fora diante do seu juízo. Absolutamente nada fica de fora no dia do juízo de Deus. Se nesses dias você está achando que fazendo as coisas ocultas, escondidas, irmãos, pelo amor de Deus, tragam as claras, confesse os seus pecados, abandone os seus pecados, porque nada no dia do juízo ficará sem ser visto pelo Senhor. Nada, absolutamente nada. E finalmente, nessa sessão de 3b a 6a, diante do trono também havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Aqui é a ideia do trono de santidade e transparência divino. E a gente vai verificar que, diante da santidade de Deus, ele, por meio do seu juízo, vai varrer tudo. Observe essa ideia de mar. Sempre está ligada a um processo de Deus julgando nações. No Antigo Testamento. Você se lembra do Mar Vermelho, na travessia? Deus santo e poderoso, que depois, no capítulo 15 de Êxodo, ele é cantado, aclamado e louvado pelo Moisés e o povo de Israel. O mar lá, que varre toda a pecaminosidade, todo o ímpio, todo o império das trevas no cenário que estava oprimindo Israel. E o Deus Santo varre naquele dia, lá no julgamento na Babilônia não, no Egito. No cenário também de Josué, isto acontece para que Deus desse assim a conquista da terra. Então, no momento em que Deus está atuando para conquistar a terra e dar ao seu povo, ele abre o mar, e o mar também transfere aqui uma ideia de que Deus está desenvolvendo
a acessibilidade do seu povo ao lugar santo, eterno e definitivo, no aspecto temporário lá de Josué. Esses seres viventes, quem são esses seres viventes? Esses seres viventes, a gente vai verificar no versículo 6. Portanto, Deus encoraja a sua igreja mostrando-lhe ações provenientes do seu trono. O que é que vem do seu trono? A confirmação da sua aliança. O seu povo não será destruído no juízo. O que é que vem do seu trono? Vem a ideia de que sua igreja estará julgando com ele eternamente, julgando os ímpios. O que é que vem do seu trono? Do seu trono vem juízo, as relâmpagos e vozes de trovões. O que é que vem do seu trono? Diante do trono nada fica oculto, o olhar fulminante de Deus. E do trono, Deus mostra que lá no céu é um lugar onde a santidade dele requer gente também santificada e justificada por ele. Por isso, 3-6, Deus encoraja a sua igreja mostrando ações provenientes do trono. Primeiro ele mostra ele no trono, governando sobre tudo e todos. Depois as ações provenientes do trono. E agora, 6b até o verso 11. Vamos ver o que é que está escrito aqui? A grande ideia que amplia o entendimento é Deus encoraja a sua igreja mostrando-lhe governo, graça, juízo, santidade gloriosamente. Essa ideia de gloriosamente a gente vai ver agora aqui de 6b até o 10. Observe. Deus encoraja a sua igreja mostrando-lhe seu governo eterno e glorioso. E ela governando com ele, é claro. O 6b diz, no meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos, na frente e trás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes, tinha 6 asas, que estavam cheias de olhos, em volta e por baixo, e de dia e de noite, eles diziam sem cessar, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Aqui a gente encerra com a parte dos seres viventes. Porque a partir do 6b, a gente vai verificar que no meio do trono, ao redor do trono, sai de diante do trono, agora ele vai para ao redor do trono, e haviam 4 seres viventes. A pergunta, quem são esses seres viventes? Seres viventes é o mesmo princípio que está lá em Ezequiel 10, de 18 a 20, é uma alusão à glória de Deus por intermédio dos seres celestiais. Inclusive, você sabe que no antigo templo em Jerusalém, e inclusive a Arca da Aliança era cercada de seres celestiais. No templo de Jerusalém também, quando Deus mandou Salomão construir, eram também colocados ao redor do trono de Deus seres celestiais. Então esses seres viventes aqui, esses 4 seres viventes são querubins, Ezequiel capítulo 10, verso 20. Anjos de uma ordem superior. E o que esses 4 seres viventes fazem? Eles proclamam sem cessar a santidade, a onipotência e a eternidade de Deus. Por isso que aqui, na verdade, representa a potencialidade gloriosa de Deus assentado no trono governando e dando também à sua igreja essa ideia. Então, do verso 6 até o versículo de número 9, é exatamente a ideia da glória de Deus manifestada por intermédio desses seres celestiais superiores que de noite e de dia não cessam de gloriá-lo, de glorificá-lo e de exaltá-lo. Por isso que a grande ideia desses versos 6 até o verso 10, Deus encoraja a sua igreja mostrando-lhe seu governo eterno e glorioso. E ela está lá junto, porque agora do verso 10 até o verso de número 11, veja, quem é que vai estar lá? E quando os seres celestiais, dia e de noite, sem cessar, estão dando glória a Deus. Veja também quem vai fazer isso agora.
os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Deus, nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Já viram que os 24 anciãos representam a igreja dos 12 patriarcas e a igreja no período também dos 12 apóstolos. Então, na verdade, temos aqui a igreja também gloriando a Deus, a semelhança dos 4 seres viventes, cheios de olhos, mostrando esse atuar de Deus de todos os lados, gloriosamente sendo enaltecido pelos seus seres, pelas suas criaturas. São criaturas porque estão glorificando a Deus. Eles não cessavam de fazer isso dia e de noite. E o verso 10 diz que agora quem está fazendo isso são os anciãos, os 24, pelos séculos dos séculos. Igreja, adorando agora o Senhor, pelos séculos dos séculos. Deve ser bonito demais, irmãos, adorar a Deus eternamente, num lugar santo, num lugar onde a gente vê Deus plenamente como Ele é e como Ele nos conhece. Que maravilha! Que maravilha! Quero finalizar mostrando alguns aspectos. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou. Porque Cristo já se deu a si mesmo para nos resgatar. Ainda que a gente passe agora por lutas, por juízo, ainda que o juízo venha sobre homens, a igreja de Cristo será poupada. Lembre-se que a igreja de Cristo, ele disse aos apóstolos que ele pouparia a igreja, preservaria, que ela não temesse, mesmo debaixo da grande tribulação, à luz de Marcos 13. E foi abreviado os dias por causa dos eleitos, por causa da igreja, por causa dos escolhidos. Essa é a confiança que Jesus queria passar por meio de João para as 7 igrejas. Essa é a confiança que Jesus quer passar hoje para mim, para você como igreja do Senhor. O que foi redimido, na verdade, a igreja que foi redimida não pode ser destruída, irmãos. Nem por coronavírus, e nem por economia fracassada, nem por tuberculose, nem por ataque cardíaco, nem por acidente de trânsito, nem por acidente qualquer que seja ele, nem por qualquer que seja a opressão. Os redimidos não podem ser destruídos, eles vão estar reinando. E sem cessar pelos séculos dos séculos, no verso 10. Ainda que o mal nos alcance nesse corpo temporário. Mas por que o mal às vezes nos alcança, mesmo sendo filhos de Deus, nesse corpo temporário? Porque Deus já justificou o nosso corpo permanente. Mas para isso a gente tem que se despir desse corpo temporário. Não tenha medo quando algo ameaçar esse corpo temporário. Cheio de obesidade, cheio de diabetes, cheio de pecados, cheio de maledicências. Não tenha medo. Porque o que deve nos encorajar é o corpo permanente, eterno e que eternamente reinará com Cristo e com Deus governando, que quer que a gente o veja agora, nesses dias e para todo sempre, Ele no comando. A graça de Deus vem antes do juízo, e aqueles que recusam a misericórdia terão que suportar o juízo. Portanto, aqui ainda vai uma orientação, você que está vivendo uma vida meia lá e meia cá, crente sim, crente não, vou, não vou, sou, não sou, conserta a tua vida, irmão em Cristo Jesus. Igreja que está vivendo sem os padrões da palavra, sem os princípios, ajusta a tua vida em nome de Jesus, meu irmão. Isso é graça. Antes que venha o grande dia do Senhor, povo de Deus, acorda. Ele está dando sinais, e os sinais é para que a gente possa entender seu grande amor. A igreja está sendo avivada, a igreja está sendo acordada quando ela olha para Deus assentado no trono e reinando e se prostra diante dele. Aqueles que recusam então a misericórdia terá que suportar o juízo, mas aqueles que recebem agora
a misericórdia estarão ausentes do juízo. Sobre eles, o juízo de Deus não cairá. Capítulo 6, os ímpios questionam quem nos livrará da ira. Mas, anteriormente, na abertura do 5º selo, os justos são preservados com túnicas brancas, até que o número de seus conservos se completasse. Portanto, Deus encoraja a sua igreja, mostrando-lhe governo, graça, juízo, santidade gloriosamente. A igreja precisa saber que que o seu destino não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. Nosso destino não está na mão de Messias Bolsonaro, de Lula, de STF. Nosso destino não está na mão de Câmara de Deputados, federal, estadual, seja qual for. O destino da igreja está na mão de Deus e do Cordeiro assentado no trono. Quando o mundo está incendiado pelo ódio, guerras, conflitos, quando a terra está cambaleando, bêbada de sangue, ou sugada por terremotos, maremotos, precisamos levantar nossos olhos e ver nosso Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Ele é quem governa o universo. No meio das provas e tribulações, precisamos fixar nossos olhos naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que era que João desejava? Qual era a resposta que João esperava entender no coração da sua igreja e que devemos também ver no coração da igreja hoje? A mensagem central do livro de Apocalipse, capítulo 4 principalmente, é mostrar para a noiva perseguida que o seu Deus está no universo, está no trono do universo. E a João também, que Deus está entronizado no governo do seu universo. Não importa quão temíveis ou incontroláveis forças do mal pareçam ou a atingir a terra ou a atingir nossas vidas. Elas não podem frustrar os desígnios de Deus, nem vencer a igreja, pois Deus está no comando do universo. Ele está no trono. Quando João estava na ilha de Patmos, sendo oprimido e torturado, a visão que ele tem é maior quando ele é tomado até o trono de Deus. E agora ele vê o triunfo da igreja através do triunfo de Deus e de seu Cordeiro. Abra os olhos para ver Deus no trono. Que isso encoraje sua vida nessa noite. Em o nome de Jesus. De todas as tribos, convidamos a você agora, de todas as etnias, de todos os bairros da cidade de Valença, de todas as cidades do estado da Bahia, de todos os estados do nosso país. Venham adorar o Cordeiro, se submetam a Ele, e assim estamos livres da ira de Deus. No dia da redenção, estaremos com Ele eternamente. Marcelo e Maria, de todas as tribos. Declare agora conosco que bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, e também bendito seja o seu santo nome. Louvemos ao Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados,
nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Agora vamos declarar o que cabe a cada um de nós. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. amém. Obrigado, Marcelo e Maria. Acabamos de fazer o que o final do capítulo 4 diz. E os 24 anciãos prostraram diante do que está sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do seu trono. É bom ensaiarmos, porque é isso que vamos fazer com toda a igreja, todo o povo, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu espero que Deus, por sua palavra, tenha muito mexido com seu coração nessa noite, porque mexeu com o meu, falou ao meu. Eu espero que Deus, nesta noite, continue fortalecendo você, para confiar no plano dele, porque é ele que está no trono, nem você e nem os governantes temporários. É Deus. E vamos estar lá, naquele dia, junto com o Pai e com o Filho, governando, não só assistindo, mas julgando com eles. Nossa súplica permanente, vamos dizer o que sempre falamos no final, Salmo 90, 17. Vamos dizer juntos? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo Senhor, obrigado por nos encorajar com tua palavra. Fortaleça nossos corações. Estamos conscientes de que o Senhor está no controle. Nada está finalizado. A tua igreja confia plenamente no teu trono, no teu governo, na tua liderança, no teu poder, na tua direção. Em nome de Cristo, nós te agradecemos por nos encorajar com essa verdade. Amém. Até terça-feira, se Deus permitir, estaremos de volta estudando o livro, parte da resposta de Deus a Abacuque, no livro de Abacuque. Até terça, se Deus quiser, Deus vos abençoe.